meus amigos e minhas amigas. Hoje o assunto é reprogramação de crenças. Reprogramação daquelas verdades que a gente acha que é verdade, mas muitas vezes não é bem do jeito que a gente acredita. Aquela frase batida que fala assim que mapa não é território. Isso é uma realidade. Aquelas historinhas que contaram pra gente desde a infância, que a gente carrega até hoje, a maioria delas não é verdade. Não é assim que funciona. Não é assim que funcionam as coisas. E para existir mudança em qualquer área da nossa vida, é preciso reprogramar. É preciso se reeducar. É preciso mudar. Tanto na parte espiritual, tanto na parte emocional, na parte conjugal, na parte do dia a dia do profissional. É preciso reprogramar aquelas verdades que a gente acredita. Eu vou contar uma história um pouco rápida aqui, para vocês compreenderem mais ou menos como são criadas as crenças. Certo dia, em um almoço em família, foi colocado um peixe faltando a ponta do rabo. Um peixe assado faltando a ponta do rabo na mesa. E aí o filho ficou curioso e perguntou assim para a mãe: Ô mãe, por que a gente só come peixe faltando a ponta do rabo? A mãe falou assim: não, meu filho, isso aqui é uma tradição de família. E os peixes só prestam se a gente tirar a ponta do rabo. Mas ele ficou assim, um pouco com dúvida, né? Porque como é que um peixe não vai prestar só por causa da ponta do rabo? Aí foram atrás da avó, que a avó também passou de mãe para filha. Chegando lá, perguntaram à avó qual o motivo e tal. Aí ela falou assim: isso eu aprendi com minha mãe. Antigamente a gente só comia também o peixe faltando a ponta do rabo. Mas não aceitaram ainda essa resposta. E aí foram atrás da bisavó, que ainda estava viva. E aí chegando lá, perguntaram à bisavó qual o motivo de sempre eles comerem peixe faltando a ponta do rabo. Chegando lá, a bisavó: não, meus filhos, não é assim não. Aqui em casa antigamente, a panela era pequena, não dava para fazer o peixe ele inteiro. Então a gente cortava a ponta do rabo e colocava ele e dava certinho para a gente comer. E foi aí que eles descobriram a verdade. Moral da história: aquilo que contam pra gente, na maioria das vezes, não é a realidade. E aí confirma lá aquela frase batida que fala assim de novo: mapa não é território. As verdades que contaram pra gente, a maioria delas não são o que é realidade, não são realidade. E é preciso a gente mudar. É preciso a gente dar o primeiro passo para buscar o que realmente é a realidade. Mas para buscar as verdades, é preciso reprogramar as nossas crenças, mudando dentro da gente, e tudo ao redor vai mudar. É preciso mudar aquela verdade que você acha que é verdade. Quando a gente decide mudar, quando a gente decide reprogramar as nossas crenças, pensar diferente, sair da caixinha, às vezes você vai ser apontado como um maluco. E para existir a verdadeira mudança, é preciso existir a reprogramação de nossas crenças. No entanto, é preciso coragem para seguir em frente. Porque na maioria das vezes a gente vai ser apontado como um maluco. Vai ser apontado como ovelha negra da família. Como ovelha negra do meio daqueles amigos que a gente anda. E para existir a mudança, a gente vai ter que mudar algumas coisas que a gente faz. Por exemplo, mudar as pessoas que a gente anda. É preciso também mudar o que a gente escuta. É preciso mudar o que a gente alimenta a nossa mente. O que eu assisto, o que eu ouço, com quem eu ando, o que é que eu faço. É preciso mudar. Não só mudar a maneira de pensar, mas também a maneira de agir. E quando a gente começa a caminhar, os desafios vão aparecer. Mas é preciso seguir em frente. É preciso continuar a mudança. É preciso sempre existir essa mudança de paradigmas, claro, para coisas boas, não para coisas ruins. E com essa mudança de crenças, nossa vida vai melhorando, você vai se tornando uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um funcionário melhor. Tudo se encaixa a partir do momento que a gente começa a mudar, que a gente começa a reprogramar aquelas verdades que não fazem bem para a gente. E a partir do momento que você começa a reprogramar suas crenças para melhor, não é para coisa ruim, reprogramar para melhor,
para desbloquear aquilo que está bloqueado na gente, que a gente às vezes nem sabe, que a nossa mente está impregnada de crenças limitantes que a gente nem imagina quais são. Mas para isso é preciso se conhecer, é preciso olhar para dentro de si e começar essa mudança, essa reprogramação. E ao mesmo tempo que a gente começa essa mudança da nossa mente, é preciso a gente mudar as nossas atitudes. É preciso mudar as nossas ações e fazer uma limpeza no meio que a gente anda, o que é que a gente escuta, o que é que eu assisto. Não vai ser aquele cara sisudo que não vai andar com ninguém, que não vai assistir nada, que não vai ouvir nada. Não, não é isso que eu quero falar. Agora, para você mudar suas crenças positivamente, é necessário uma mudança do que você alimenta a sua mente. Quais são as músicas que você escuta? Ela leva você para o lado melhor ou para um lado não tão bom? O que é que você lê, se você lê? O que é que você lê? Leva você para um lado bom ou para um lado um pouco mais obscuro? As pessoas que você anda, leva você para onde? Leva você para onde? Para um lado obscuro ou para um lado um pouquinho melhor? Não é que vai ser sisudo o tempo todo, não, sem fazer nada, não. E tudo isso tem a ver com espiritualidade, lado emocional, tudo se completa. Porque a partir do momento que a gente começa a melhorar, não é que você vai ser perfeito, um anjinho, não. Mas é preciso ter a constância da mudança. Porque o espiritual e todo o resto que envolve o espiritual, que é emocional, familiar, profissional, tudo se completa. Porque a partir do momento que você começa a se melhorar, começa a melhorar suas crenças limitantes, em todas as áreas, financeira, emocional, familiar, espiritual, tudo que for mudado, olhando para dentro com verdade, com coragem, as coisas começam a mudar. Mas vamos lá. Eu pergunto para você hoje, você é exemplo ou não para sua família? O que você faz hoje é para dar orgulho ou para dar vergonha para sua família? Ou para as pessoas que olham para você? Ah, mas eu faço isso, ninguém sabe, eu não faço mal a ninguém, eu uso droga porque não faz mal a ninguém, é só aquilo ali, é só meu final de semana, tá? Você que é pai, você que é mãe, vamos lá. Você queria que seu filho ou sua filha usasse isso também? Fizesse a mesma coisa? Ah, mas eu uso, ninguém sabe, eu faço isso que ninguém sabe, tá? Você acha que ninguém sabe, mas você queria que um familiar seu, um filho ou uma filha, fizesse o que você faz, mesmo sem fazer mal a ninguém? Pare para refletir. Você é exemplo para sua família, para seu filho, para sua filha, seu marido, sua esposa? Mas o que é que tem a ver com reprogramação de crença? Tudo. Tudo. É preciso existir essa mudança também. Porque a partir do momento que você se torna exemplo, que você faz as coisas, mesmo que não vejam, as coisas começam a melhorar para você. Você começa a atrair coisas boas para você. Ah, mas não acredito, não importa. Se você acredita ou não, acontece do mesmo jeito. Digamos que você chega num país desconhecido, não conhece as leis de trânsito e sai andando no meio da rua aí. Aí vem alguém e fala assim, ei fulano, não passa por aí não, que aí passa cá. Assim, que nada, aqui não dá nada não, aqui eu vou, tô fazendo mal a ninguém. E aí vem um carro e... Então não importa se você acredita ou não acredita, acontece. E como o assunto é reprogramação de crenças, vou aproveitar o fio da meada e partir para um pouco da espiritualidade. É preciso a gente mudar a maneira de enxergar o que a gente acha que é espiritualidade. Deus não é aquele velhinho com um cajado ciumento e vingativo que vai lhe castigar. Se você fizer isso, ele vai lhe castigar, vai lhe mandar para o inferno ou algo do tipo. Não. Não é assim que funciona, não. É preciso expandir um pouco mais a nossa visão.
É preciso olhar um pouco mais para frente do que é o universo, do que é Deus, do que é a espiritualidade. É preciso um pouco mais de coragem para olhar o que está fora de alguns livros religiosos. Isso eu falo livros de todas as religiões, não é religião A ou B. É preciso sair um pouco da literatura religiosa e pensar em mais em universo. Vamos lá. Bilhões de planetas, bilhões de galáxias, trilhões de planetas entre a nossa galáxia e as outras galáxias. Como é que a gente vai engarrafar a fonte criadora de tudo em uma religião? É preciso expandir. É preciso reprogramar aquelas historinhas que foram contadas há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Muitas aconteceram sim, mas não foram do jeito que foram contadas para a gente. E isso não é apontar para a religião A, religião B, apontar o dedo e falar que presta, não presta, não. Não é assim que funciona. É preciso liberdade. É preciso quebrar paradigmas para a gente crescer. O meu amigo Hélio Couto sempre fala que aquela pessoa que se joga no desconhecido é aquela pessoa que cresce. Aquela pessoa que dá o primeiro passo para fazer algo diferente é aquela pessoa que expande. Porque ela vai ter experiência e vai ver o que presta, o que não presta e vai expandir. E essa maneira de pensar arcaica, de lá, de mil não sei quantos, é que afasta algumas pessoas de alguns lugares religiosos. Porque realmente tem pessoas que precisam frequentar religião A, religião B, religião C. Mas Deus é liberdade. Falo novamente, não estou apontando o dedo para a religião A, ou B ou C. Todas as religiões são boas. Boa para cada um no seu momento, cada um com o seu conhecimento. O que a gente não pode é ficar preso lá atrás, lá atrás sem expandir, sem crescer, sem reprogramar as nossas crenças referente à religião, à espiritualidade. E nos próximos vídeos eu vou trazer um estudo mais detalhado que aconteceram há alguns anos, que vai dar um pouco do fio da meada de como foi a nossa trajetória espiritual. Não vai ser tudo, porque é muita coisa. Mas de muitos milênios para cá, eu vou trazer um pouquinho do passo a passo e contar um pouco como foi a nossa história, para vocês começarem a compreender um pouco mais. Ah, agora você sabe de tudo. Não, eu não falei que eu sei de tudo. Eu sei um pouquinho aqui só, que eu saí um pouquinho da literatura religiosa, que vocês sabem quais são a literatura, quais são os livros sagrados e outras coisas. Eu vou trazer um pouco do fio da meada da nossa história espiritual para começar também a vocês a reprogramarem as suas crenças sobre o que é espiritualidade. Porque algumas religiões acabam afastando mais as pessoas do que atraindo para a luz. Ah, agora você quer dizer que é luz. Não, eu não estou dizendo que eu sou luz. Não estou dizendo isso. O que eu quero é que a gente cresça e avance com liberdade. Com liberdade para escolher A, ou B, ou C, religião, ou então o que você queira fazer. Porque Deus está dentro de cada um. Deus é tudo. A fonte criadora do universo é muito mais isso do que a gente possa imaginar. E para a gente começar a conhecer isso, é preciso ter coragem e mudar aquilo que a gente acredita que é. Mudar aquilo que a gente acredita que é. A reprogramação de nossas crenças. E eu aproveitei esse assunto da reprogramação de crenças, porque a reprogramação tem que ser em todas as áreas. Espiritual, emocional, profissional, todas as áreas. E é isso que a humanidade está precisando hoje. Reprogramar o jeito de enxergar as coisas, claro, para melhor. E quando a gente começa a reprogramar isso, a mudar a maneira que a gente enxerga as coisas, a gente vê que a gente é desse tamanho aqui, ó.
Um grãozinho de areia, bem pequenininho. E quando a gente começa a enxergar que esse grãozinho de areia, começa a sair também o egoísmo, a arrogância, prepotência. Você começa a se colocar no seu lugar e começa a enxergar o mundo de outra maneira. Tudo se completa. Quando você começa a mudar a maneira que você enxerga a espiritualidade, que enxerga Deus, quando você começa a mudar o seu interior, trabalha as duas coisas junto, as duas coisas, mudando dentro de si a maneira que enxerga o mundo de uma maneira geral e colocando em prática, estudando, mudando, colocando em prática. Porque também não adianta estudar, compreender muita coisa e ser hipócrita. Fala uma coisa e faz outra. Não adianta de nada. Agora também não adianta ficar parado na evolução, não avançar, porque está impregnado de crenças limitantes e não se permite conhecer. É preciso expandir, é preciso mudar e caminhar na direção certa. Qual a direção certa? Você vai achar a direção certa. Com os propósitos certos, com as intenções certas, você vai achar a direção certa. Porque o que é certo para mim hoje, para você não pode ser. Mas não sou, talvez não seja eu que esteja errado. Ou não seja você que esteja errado, mas é o momento de cada um. E o assunto reprogramação de crenças é muito vasto, é muita coisa. Agora, meu amigo, minha amiga, preste atenção. É preciso existir a mudança para melhor. É preciso que você mude a maneira como você enxerga o mundo, como você enxerga as pessoas, de como você enxerga a espiritualidade. Eu falo muito de espiritualidade porque tudo se completa, não tem como fugir da espiritualidade de Deus, não tem como fugir desse assunto, não tem como fugir. E tudo se completa, você começa a melhorar, começa a crescer, começa a melhorar, começa a crescer, começa a melhorar, começa o crescimento. Eu pergunto para você, você quer continuar com os mesmos pensamentos, com as mesmas crenças? Ou você está disposto a mudar, a dar o primeiro passo de coragem? Então, meu amigo, minha amiga, decida hoje mudar, reprogramar suas crenças, reprogramar o jeito que você enxerga, o jeito que você lidar com as coisas, o jeito que você reage. É aquela lei 10/90. 10% é o que acontece com a gente, 90% é o que a gente faz com o que acontece com a gente. E para a gente sair da melhor maneira possível, é necessário existir essa mudança para melhor. Buscar se tornar uma pessoa melhor, um pai, um filho melhor, um irmão, um marido melhor. O que quer que seja, você tem que se tornar uma pessoa melhor. Ah, eu sou obrigado? Não, você não é obrigado a nada. Mas é importante que a gente caminhe com passos largos para a evolução, para nos tornarmos pessoas melhores. E não tem como fugir de inteligência emocional e de espiritualidade. Tudo se completa, tudo se conecta. Então decida hoje a mudança que você precisa. Decida hoje reprogramar a sua mente. Decida hoje, meu amigo, minha amiga, ser uma pessoa melhor, mudando aquelas verdades que lhe bloqueiam, que te limitam. Tamo junto.